Essa semana eu vou falar sobre alguns temas que são essenciais. Alguns temas que são fundamentais quando se fala em produção de conteúdo, mas quando fala principalmente em desenvolver qualquer negócio, em desenvolver qualquer relacionamento, seja nas redes, seja no dia a dia, seja também dentro dos nossos ambientes como um todo, né? Então, hoje, na live de hoje, eu quero trabalhar com vocês como que a resiliência criativa ela pode ser um diferencial no desenvolvimento pessoal, profissional. A resiliência criativa é aquela que vai nos permitir transformar desafios em oportunidades de crescimento e inovação. Então, desculpa a minha abrição de boca. Eu quero te convidar nesse momento a chamar a galera, porque nós vamos debater aqui técnicas para manter a criatividade ativa, mesmo quando estamos sob pressão, e descobrir como que essa resiliência pode mudar o nosso dia a dia. A verdade é, se a sua vida não está maravilhosa, eu falei semana passada, você tem a capacidade e o poder de mudar o roteiro. A resiliência criativa é como se fosse um bambu chinês. Aquele bambu que dobra, mas ele não quebra. Ele parece que vai até o chão, mas ele não quebra. Agora estou incomodado porque parece que meu coisa está torto. Interessante isso, né? Parece que está torto, pronto. Acho que agora melhorou. Então hoje você vai aprender métodos para desenvolver o que, gente? Para desenvolver uma mente resiliente que não somente sobrevive na adversidade, mas pelo contrário, ela prospera na adversidade. Tá? Nós vamos abordar aqui hoje um pouco sobre criatividade, sobre resiliência, sobre técnicas para fortalecer ambas. Lembrando que eu tô com a minha pequena aqui deitada, então se eu tiver que parar para ir lá, assim eu farei, tá bom? Beleza? Vamos nessa. Posso contar com vocês na live de hoje? Vamos até o fim? Vamos até o fim? Vamos até o fim? Quem pode ficar comigo até o fim, diga eu vou até o fim. Vão ser 30 minutinhos de live, 8 horas a gente vai estar aí finalizando. Se eu posso contar com você, escreva assim, conte comigo, vou até o fim e vamos chamar a galera. Vamos nessa? Vamos nessa? Vamos juntos? Ó, enquanto todo mundo chama a galera aí, fica aqui, tá? Eu só vou pegar aqui que eu esqueci de tomar uma coisa. Espera aí, só um minutinho, gente. Então, fica focado aí. Vai vendo aqui, por exemplo, meus livros aqui. Pera aí. Tô aqui, tá, gente? Segura a onda aí. Vamos lá. Vai chamando a galera aí. Chama a galera. Voltei, bora, vamos nessa agora, vamos nessa. Primeiro ponto, galera, o que é resiliência criativa? Primeiro ponto da live de hoje que a gente tem que trabalhar e entender que é como se fosse, por exemplo, quem lembra do filme do Daniel Shin, que tem o Mestre Yagi? É Yagi, não é? Mestre Yagi. Como chama esse filme, gente? Esqueci. Ele ensina, principalmente nas artes marciais,
chega em determinado momento nas artes marciais que você vai conseguir vencer uma luta através da força do seu adversário. Chega um momento em uma luta que a gente vai usar a força do adversário, Karate Kid, exatamente, a nosso favor. Isso é resiliência criativa. É quando a gente pega e entende que nós temos uma capacidade de manter um pensamento criativo, um pensamento de inovação diante dos desafios e adversidades que vão ser apresentados na nossa vida. É essencial para a gente navegar em ambientes de constante mudança, e principalmente para a solução de problemas complexos. Se a gente for analisar, se tem um ambiente de constante mudança, se chama internet. Se tem um ambiente de constante mudança, se chama algoritmo, que é um patrão que a gente não conhece, mas a gente sabe que existe. Que é um patrão que não fala o que ele quer de fato, mas ele existe. Que é um patrão que não nos paga muitas vezes porque ele terceiriza o pagamento. Pensa comigo uma coisa. A resiliência criativa, ela é uma capacidade que poucos conseguem desenvolver e que torna o grande diferencial de um ser humano nas relações. A resiliência todo mundo sabe o que é. Mas o que é resiliência criativa? A criatividade, ela é a capacidade que nós temos de ver na adversidade a oportunidade que transforma não só a minha vida, mas principalmente a vida daquele que está gerando problema para a nossa vida. Na adversidade, a criatividade nos ensina a esconder na nossa arte. Se você for perceber, grandes composições surgem em momentos de dor. Grandes composições surgem em momentos de lamentos. O que essa pessoa tem de diferente? Nada, ela tem apenas a capacidade de conseguir lutar contra a sua dor de forma artística e de forma a inventar e a demonstrar uma nova saída a partir da música. O que eu quero dizer para vocês é que, diante dos problemas, nós temos que desenvolver resiliência criativa, que é o poder que a gente tem que ter de reconstruir o roteiro da nossa história, de compor músicas em meio às nossas dores. Não é fácil, e quando eu falo para vocês, eu estou falando para mim. Porque aqui vocês sabem que não tem ninguém maior do que vocês. Pelo contrário, aqui tem alguém que está lutando tanto quanto vocês. Não é fácil, até porque viver não é fácil. Mas é a forma digna de se enfrentar os problemas. É a forma digna de acreditar que na sua dor nasce o sucesso que vai mudar a sua história. Assim são grandes composições. A dona Deise aí. É preciso que a gente entenda que durante o nosso dia a dia a gente precisa assumir práticas diárias, né, de brainstorming. O que é o brainstorming, gente, que a gente fala isso na comunicação? Brainstorming é quando senta numa mesa para falar e jogar ideias. É o jogar sem julgamento daquilo que se está falando. É o brainstormar,
brainstormar. A gente tem mania de portuguesar as falas em inglês, né? É quando a gente, de fato, coloca para fora ideias que estão vindo em meio a um ambiente de pressão. Presta atenção. É quando a gente... Perfeito, Rafa. Muito bom. É uma tempestade de ideias. E neste ambiente de tempestade de ideias não existem ideias ruins. Existem ideias. Quando a gente faz um brainstorm, o que a gente está fazendo nada mais é do que joga as tuas ideias aqui sem julgamento. É preciso que você, diante de uma tempestade, diante de uma dificuldade, diante um momento de dor, você comece por não julgar as suas próprias ideias. Porque o maior inimigo das ideias que transformam nossas vidas somos nós mesmos. Com o nosso senso crítico e principalmente com a nossa capacidade de olhar para aquilo que não tem valor, porque nada tem valor quando a gente está numa crise. Nada tem valor quando a gente está sob pressão. E aí a gente começa a se julgar e a limitar a capacidade criativa que nós temos de mudar os cenários em que nós mesmos nos inserimos. Se a gente for buscar, a criatividade é a capacidade que nós temos que desenvolver de, quando o mundo disser não, ela vai sussurrar, talvez. Quando o mundo diz não, a criatividade sussurra, talvez. Preste atenção. Eu não determino o que o outro faz, mas eu determino o impacto que isso tem que ter na minha vida, que isso vai ter na minha vida. E quando eu consigo permanecer nessa resiliência criativa, nessa busca incessante e na certeza de que tem algo em mim que criativamente, vindo do Criador, porque se nós somos imagens e semelhança do Criador, nós somos criativos, vai solucionar aquilo que eu estou vivendo. Eu posso te garantir uma coisa nessa manhã, e é impressionante como eu estou falando com vocês e eu estou falando para mim assim. Há em você uma capacidade criativa de mudar o cenário que você está inserido. Há em mim uma capacidade criativa de mudar o cenário em que eu estou inserido. Há em nós uma capacidade criativa divina de transformar os ambientes de dor em canções de sucesso. Há em nós uma capacidade de desenvolver uma disciplina para manter-se criativo em meio à pressão. Há em nós a criação em movimento. Guarde uma coisa: crie pontes em sua imaginação quando as estradas estiverem bloqueadas. Crie pontes em sua imaginação quando as estradas estiverem bloqueadas. Já parou para pensar o caos que o povo do Rio Grande do Sul está vivendo? Aquele caos não foi criado por eles. Um fenômeno da natureza. Será que a sua natureza não está criando o caos da sua história? Será que a minha natureza não cria o caos da minha história? Eu posso te afirmar de uma coisa, não. Porque a sua natureza é ser próspero, é ser pessoa de bem, é ser pessoa saudável, só que as dores e as intempéries do que fizeram com a gente nos faz criar os furacões e as chuvas que vêm para inundar e nos afogar.
preciso que a gente olhe à nossa volta e a gente vai ver que existem coisas muito piores do que a nossa. Alex, mas todo mundo fala isso, tá? Chegou a hora de não apenas falar, mas internalizar e entender que em meio à dor nascerá a sua canção de sucesso. Em meio à dor haverá um sussurro criativo, desde que você entenda que a sua criatividade se fortalece em meio à pressão que você está inserido. A resiliência criativa é isso. É a capacidade que a gente tem de manter esse pensamento, de construir roteiros mesmo em pontos e em situações de pressão. O teu futuro vai ter uma guinada a partir da criação que você brainstormar no teu presente. Mas como desenvolver essa resiliência? Como desenvolver essa resiliência? Galera, para desenvolver uma resiliência é o segundo ponto da live de hoje. Bom dia, mãe, te amo. Eu vou fazer uma analogia para que todos nós possamos entender. Grande Gutenberg. Você já viu quando você tem um jardim? Então, o seu jardim não cresce, não floresce se você não cuidar. Se você não tiver atenção. Se você não tiver cuidado. Um jardim, para continuar florido, bonito, ele precisa de atenção, ele precisa de adaptação, ele precisa de cuidado. Sabe como a gente fortalece a nossa resiliência mental? A gente precisa muitas vezes parar o nosso dia, desligar as nossas telas, para que aquilo que projeta telas irreais seja desligado. Quem já ouviu falar em mindfulness? Que é algo técnico utilizado para aumentar sua resiliência mental. Eu estou te falando que essa semana eu coloquei um desafio para mim. Meditar por pelo menos 20 minutos por dia. Difícil, tá? 20 minutos. A gente gasta horas e horas e horas e horas vendo conteúdo nas redes que não nos leva a lugar nenhum. Mas a gente não gasta 20 horas para ouvir aquilo que o nosso interior quer nos falar. A gente gasta horas e horas discutindo, vendo algo, mas a gente não gasta 20 minutos para parar, acalmar as vozes externas e deixar que a nossa voz interna nos acalme. Eu tenho um lugarzinho de paz, que é onde eu fico no final de semana geralmente, que é a chácara. E eu fiquei esse final de semana pensativo. Não no final de semana, no domingo, né? Ontem. E vi assim, estava eu, minha filha e mais uma pessoa. E eu falei, é tão pouco que a gente precisa no sentido de ver aquela natureza toda, estar ali ao lado de uma pessoa que se mostrou uma grande auxiliadora num momento de dor, e estar ali com aquela, e o Gabriel também estava, né? Só o Gabriel saiu depois, nesse horário que eu estava pensativo, e também minha nora também estava, dormiu com a gente acordou pela manhã.
quanto tempo a gente dedica para aqueles que estão ao nosso lado verdadeiramente e que despertam o melhor que há na gente? Quanto tempo a gente não fica buscando perceber o pior no outro, quando eu preciso perceber o pior em mim e olhar o melhor que o outro tem? A gente só consegue isso a partir do momento que a gente consegue parar e alinhar aquilo que nós carregamos. Acontece uma parada que tem me ajudado muito. E eu posso afirmar para vocês que a mente tranquila é o maior amigo da criatividade. Tem uma técnica chamada journaling. O que é o journaling? É você manter um diário. É você manter um diário onde você possa processar as experiências e você possa manter o foco claro nos objetivos. Quem fez as lives comigo aqui sobre criatividade foram 83 lives. Foi uma série de 83 lives, 83 dias. Aprendeu as cartas matinais. E as cartas matinais nada mais são do que uma técnica, nada mais é do que uma técnica desenvolvida por uma escritora de Hollywood, onde ela nos ensina a colocar no papel qualquer coisa que vem na nossa mente pela manhã, porque essa é a melhor maneira da gente limpar tudo aquilo que está nos impedindo de conectar com a essência e com o que é real e verdadeiro. A gente tem mania de excluir, de jogar fora aquilo que a gente tem de mais valioso, que é a nossa experiência. Comece hoje a escrever cartas, que são os famosos diários, para mostrar para ninguém, só para você. Você vai começar a ver que naquele papel vão ficar dores, naquele papel vão ficar dúvidas, naquele papel vão ficar tudo aquilo que impede você de ver a tua real essência e que te impede de transformar a sua própria história. É hora da gente transformar as nossas experiências em lições escritas pela caneta da introspecção. E a gente vai começar. Eu quero te dar uma prática diária que eu estou começando a fazer na minha vida. Tire pequenas pausas no seu dia, de 5 minutos apenas. Vá ao banheiro, vá a algum lugar na tua empresa e apenas fique em silêncio. Se conecte com você e com Deus. 5 minutos. Esses 5 minutos vão fazer desenvolver ideias que valerão por uma história. Eu tenho uma brincadeira que eu faço com todo mundo, que é o seguinte: eu sou pago para ter uma ideia. Só isso. Porque tem uma ideia que eu falo com uma pessoa, eu transformo, graças a Deus, num direcionamento que eu dou na carreira de um talento, eu transformo a vida daquela pessoa pro resto da vida dela, e pode ser aquele insight que fez ele entender quem ele é e fez com que ele obtivesse um sucesso absurdo. E eu posso te dizer, todas essas ideias surgiram em momentos de pressão.
mas o momento de pressão não me atingiu, porque no momento da maior pressão eu tirei 5 minutos para calar a voz externa e ouvir a voz interna. Você não precisa de revelação para seguir para algum lugar. Você precisa da autorrevelação, que é a oração e o relacionamento diário com o Criador. A maior revelação reside na capacidade de escutar o seu coração quando ele está entregue a Deus. Quando a Bíblia vai falar, que enganoso é o coração do homem, você fica assim, poxa, então não posso confiar no meu coração. Pode, deve, porque onde está o teu coração, ali também estará o teu tesouro. Mas só tem um detalhe antes de você confiar no teu coração. Quando a gente vai entregar a Deus, a gente entrega primeiro o que? O nosso. Quando você faz uma oração de entrega a Deus, você entrega o seu coração. Porque você está entregando a Ele o direito de fazer brotar aquilo que realmente importa. A resiliência criativa vem também de transformar o caos em ordem, um dia de cada vez. Vem também de transformar primeiro, entregando o teu coração para quem detém a chave e o conhecimento total dele. Para que você possa, dessa maneira, colocar a energia no lugar certo. E eu quero te dizer que há um poder enorme nas tuas atitudes, mas há um poder reconstituidor no silêncio, na meditação e na força de se auto-escutar. E é sobre isso que eu vim falar hoje aqui e que eu busquei trazer para vocês. Você é resiliente. Você pode e deve construir um novo futuro a partir de um novo presente. Não importa o caos que você esteja vivendo, há em você uma capacidade criativa, há em você uma capacidade de manter o pensamento criativo e inovador, há em você, no meio do seu caos, uma canção que será o sucesso da tua história. Mas é preciso parar, não de caminhar, mas parar de ouvir aquilo que é externo para, de forma tranquila, acessar o que é interno. A minha orientação é: quer manter a resiliência criativa? Comece essa semana comigo 20 minutos de meditação diário, 5 minutos de parada, a ida ao banheiro, e também a transformação a partir do journaling, ou cartas matinais. Deixando no papel tudo aquilo que você acordou, vai aparecer coisa sem nexo. Vai ficar meio sem nexo mesmo. Mas é sem nexo mesmo. É para ser sem nexo. Então, de manhã, carta matinal. Durante o dia, pelo menos uma pausa de 5 minutos. E em algum momento do dia, meditação. Vocês vão ver
que as soluções estarão cada dia mais claras na sua e na minha mente. E aí a gente vai conseguir desenvolver algo chamado adaptabilidade, que é o essencial na era digital, que é a adaptação na era digital. E isso eu vou falar amanhã, 7h20, sobre como se adaptar na era digital. Só não se esqueça que a criatividade é a verdadeira rebelião contra o impossível. Seja resiliente, seja criativo, assim você será inesquecível.